Então, a formação da linfa, ela se inicia pelo capilar linfático, é transportada através do vaso linfático, passa pelos linfonodos até retornar entre a subclave e a jugular interna. A linfa ela é formada a partir do momento em que esse líquido intersticial ele penetra no capilar linfático. Na verdade, a substância da linfa é a mesma que existe no tecido conjuntivo, só que ela passa a ser chamada de linfa no momento em que penetra no sistema linfático. Através da linfa é que a gente tem o transporte dessas grandes partículas, porque tudo que é de substância de alto peso molecular não consegue penetrar pela membrana do capilar sanguíneo. É a porta de entrada do capilar linfático que consegue absorver essas substâncias mais pesadas. Então, é através dos capilares linfáticos, como a gente tem nessa imagem, que a gente consegue a abertura para a entrada de proteína, de substâncias mais pesadas, como é proteína, resto de célula, de gordura. Justamente porque esses capilares eles são fundos cegos e as suas células elas são entrepostas, como se fosse uma escama de peixe. Existe na parede dessa célula esses filamentos de ancoragem que vão estar ligados da parede da célula até o tecido, uma célula fixa mais próxima. E aí, quando o nosso corpo entra em movimento, quando a gente realiza alguma contração muscular, essas células fixas elas tracionam os filamentos de ancoragem e abre essa porta de entrada do capilar linfático. E aí, a partir do momento em que abre, substâncias entram nessa região e aí, por diferença de pressão, conforme vai entrando, essa porta se fecha. E aí, aqui vai ter mais pressão e aí esse líquido vai penetrar para o vaso linfático. Então, todo líquido do nosso corpo ele se transporta de uma área de maior pressão para uma área de menor pressão. E é assim que o sistema linfático funciona inicialmente. A partir do momento em que tem a entrada dessa substância no capilar linfático, essas pressões são controladas, esse capilar fecha e aí esse líquido vai direto para o vaso linfático. Antes de chegar nos coletores ou vasos linfáticos, como a gente denomina, essa linfa ela percorre pelos pré-coletores também. Então, a função dos pré-coletores é receber a linfa dos linfáticos iniciais e também absorver e conduzir a linfa, porque nessa porção do nosso corpo não existe camada externa, então a camada externa do vaso, então ainda tem umas pequenas aberturas que conseguem absorver o líquido que está nesse espaço intersticial.